Olá, pai. Filho, o mundo em que vivemos hoje está seguindo pelo caminho errado. Nossas instituições sociais estão sendo afetadas por uma ideologia perigosa. Se não agirmos, o dano à sociedade pode ser irreversível. Antes de eu morrer, quero que, por favor, faça algo em meu nome. Pai, estou ouvindo. O que o senhor quer que eu faça? Antes da minha cirurgia no coração, escrevi uma carta muito especial para você. Quando for a hora, tome uma atitude. Minhas últimas palavras para você são: isso é algo em que você precisa se concentrar. Pai. Vou te perguntar mais uma vez. Chamar pelo genocídio dos judeus viola as regras de bullying e assédio de Harvard? Sim ou não? Não depende do contexto. Sim, por isso você deveria renunciar. Essas respostas são totalmente inaceitáveis. Chegou a hora. Nascido em Nova York em 11 de maio de 1966, Bill Ackman foi criado em uma família privilegiada, onde a excelência e fazer bilhões faziam parte da norma. Herman, seu avô, construiu um negócio imobiliário de sucesso no início dos anos 1920 e foi o primeiro Ackman milionário. Anos depois, o pai de Bill, Lawrence David Ackman, seguiu com sucesso os passos de Herman e levou os negócios da família a novos patamares. Apesar do enorme sucesso, para tanto Herman quanto Lawrence, riqueza não se trata apenas de dinheiro, mas sim de desenvolver uma mentalidade próspera e uma determinação incansável para ser a melhor versão possível de si mesmo. Esses valores acabam sendo transmitidos para a próxima geração. E enquanto Bill está sendo criado, ele aprende a importância de sempre dar o exemplo, de nunca parar de aprender e de nunca desistir. Não importa qual seja o problema, embora você possa sonhar em nascer em uma família rica, isso nem sempre é uma vantagem. Do berço ao trabalho braçal é um ditado comum. Quando se trata de transferência de riqueza entre gerações, a primeira geração cria a riqueza, a segunda a administra e a terceira a consome. Desde muito jovem, Bill começa a corresponder às expectativas de ter nascido na família Ackman. Quando adolescente, ele começa seu próprio negócio de lavagem de carros, onde obtém lucro pela primeira vez. Bill não só entende perfeitamente de dinheiro e empreendedorismo, mas também apresenta características em sua personalidade que o diferenciam de todas as outras pessoas comuns. Ele quer liberdade para fazer o que quiser com sua vida. O maior motivador foi a independência. Eu queria poder falar livremente, viver minha vida, e isso me motivou a ter sucesso. E, sabe, eu argumento que com o sucesso também vem a responsabilidade. Se eu vejo algo que é um problema na sociedade, eu quero fazer algo a respeito. As qualidades inatas e o histórico de Bill lançaram as bases para a grande controvérsia que ele vai enfrentar contra Harvard e a ideologia de esquerda, começando em outubro de 2023. Mas muito antes de se tornar um inimigo de Harvard e uma figura controversa, Bill Ackman na verdade foi estudante de Harvard e tinha uma inclinação de esquerda quando se tratava de política. Ele era totalmente diferente do que é hoje. Então, o que diabos aconteceu na vida de Bill Ackman que o fez mudar tão drasticamente? Acho que o Partido Democrata e a esquerda de hoje não são algo com que eu queira me associar. Eu era democrata na época do Bill Clinton. E no que o partido meio que se transformou, não é algo com o qual eu queira ter qualquer envolvimento. Após concluir o ensino médio em 1984 com quase pontuação máxima no Scholastic Assessment Test, Ackman é aceito em Harvard para estudar ciências sociais. Após 3 anos, ele se forma com honras e decide continuar seus estudos em Harvard. Agora, ele faz um Master of Business Administration e começa sua jornada rumo ao topo do mundo financeiro.
Como era de se esperar, Bill se destaca durante todo o programa e se forma no topo de sua turma em 1992 com apenas 26 anos de idade. Para Lawrence, seu filho parece ser o candidato perfeito para assumir os negócios da família. Bill agora se tornou o orgulho da família Ackman. No entanto, ele não compartilha da visão de seu pai. Bill tem algo diferente em mente. Ele quer criar seu próprio império de negócios e não apenas valer alguns milhões patéticos. Ele está mirando nos bilhões. Também existe esse elemento de empolgação quando você se desvia do caminho padrão. Muitos dos meus amigos que iniciaram carreiras em hedge funds, private equity, banco de investimento ou consultoria ainda estão insatisfeitos com suas carreiras. E eles ainda estão pensando, às vezes sonhando, em dar esse grande salto e fazer algo diferente. No entanto, Bill agora enfrenta um problema parecido com o da geração atual de homens perdidos na casa dos 20. Ele não sabe exatamente o que fazer da vida. Ele é apaixonado por dinheiro e negócios, mas não sabe em que área atuar. No meio desses meses difíceis de sua vida, algo inesperado acontece. Com conexões familiares, Bill conhece o maior investidor dos Estados Unidos da América, Warren Buffett. Com o tempo e aprendendo com sua sabedoria, Bill se torna grande defensor do pensamento de Buffett. Essa experiência o faz descobrir sua verdadeira vocação. Agora, ele quer criar seu fundo de investimentos e virar o próximo Warren Buffett. Semelhante ao chefe da Tiger Management, Julian Robertson, que inspirou muitos dos grandes fundos de hedge de hoje, como Philippe Lafon e sua Coutu Management. Warren Buffett inspirou muitos dos bilionários da elite atual, como Lai Lu, Seth Klarman e muitos outros, como Bill Ackman. No entanto, Lawrence não está nada feliz. Ele acredita que Bill deveria trabalhar na empresa da família e expandi-la ainda mais. Mas a tentativa de convencer seu filho é inútil. Bill está determinado a transformar seu novo sonho em realidade. Na verdade, meu pai que está aqui veio conosco. Aquele é o papai ali no canto. Você pode fazer a ele todas as perguntas que quiser depois. Ele me disse que era uma ideia muito idiota começar um fundo de investimentos logo depois de sair da escola de negócios. Então, mais tarde, durante o ano de sua graduação, ele decide começar seu próprio fundo de investimentos junto com um colega de Harvard, David Berkowitz. Eles o chamam de Gotham Partners. Em 2000, após vários investimentos de sucesso, a Gotham Partners já administra dólares americanos 568 milhões em ativos. Em menos de uma década, Bill, enfim, se tornou quem sempre quis ser quando criança. Ele ficou rico por seus próprios esforços e agora tem a liberdade de fazer o que quiser com sua vida. No entanto, apesar de todo o dinheiro, Bill descobre algo ainda mais valioso, uma verdadeira paixão pelo ativismo em investimentos. Investidores ativistas usam suas ações para pressionar a administração de uma empresa. Há várias formas de conseguir isso, incluindo disputas por procuração e negociações com a administração. Ou, acredite se quiser, o bom e velho spam posting. Após seu auge, a Gotham Partners passa a enfrentar vários processos de outras empresas devido a estratégias de investimento controversas. É aqui que Bill Ackman enfrenta seu primeiro grande revés em sua carreira profissional. A seguradora de títulos MBIA processa a Gotham Partners por supostamente divulgar informações falsas para manipular o mercado. Bill havia vendido ações da empresa a descoberto e declarou publicamente que ela estava supervalorizada e que seu modelo de negócios estava em risco. Após uma longa disputa, Bill perde essa intensa batalha judicial e faz com que a Gotham Partners seja encerrada em 2002. Para gestores de fundos beta, a queda do primeiro fundo costuma impedir novas captações. Mas para Bill, sendo de um tipo diferente, o cenário é diferente. Ele vê a queda do seu fundo como uma oportunidade de mostrar ao mundo do que é feito. Ackman age rapidamente e, após 2 anos revisando erros e ajustando sua estratégia, abre um novo fundo de hedge em 2004. Hoje, seu nome é sinônimo de prestígio e empolga, todo graduado em Master of Business Administration. Pershing Square Capital. Bill mantém o objetivo de se tornar o próximo Warren Buffett e bilionário, como sempre quis. Foi o início da Pershing Square que fez Ackman alcançar um nível mais alto de riqueza, fama e poder. Em meados dos anos 2000, ele recebe muita atenção por investir em empresas de destaque como Wendy's, McDonald's e Target.
Além disso, em 2012, sua popularidade dispara devido à sua posição vendida de $1 bilhão contra a Herbalife e sua batalha midiática contra Carl Icahn, outro investidor bilionário altamente influente. Ackman é mentiroso. Não é honesto. Se não cumpre a palavra, se aproveita dos pequenos. Após 9 anos fazendo a Pershing Square crescer, Bill finalmente alcança o status de bilionário. Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido chegou a 1,2 bilhão em 2013. Ele foi apelidado de Buffett Jr. pela comunidade financeira e hoje é visto como um dos gestores de fundos de hedge mais astutos dos Estados Unidos. No entanto, após mais uma década de ordem e prosperidade, a dualidade da vida volta a atingir Bill. Em 2022, Lawrence Ackman está gravemente doente, com um sério problema cardíaco. Lawrence já havia vencido câncer de pulmão e próstata antes desse diagnóstico, então suas chances de sobreviver novamente são pequenas. O próprio Lawrence tem a intuição de que desta vez não vai conseguir, então ele começa a pensar profundamente sobre o legado que vai deixar para o mundo. Ainda há muitos problemas que ele quer resolver, mas ele já não tem mais tempo para isso. Conforme sua condição piora, Lawrence Ackman decide escrever uma carta para seu filho, confiando a ele seu desejo de impedir a disseminação de uma ideologia perigosa. Filho, nós somos judeus e só por causa disso muitas pessoas poderosas são contra nós. Para eles somos opressores privilegiados. Você deve usar seu poder para lutar contra o antissemitismo e a ideologia diversidade, equidade e inclusão. Quero que minhas últimas palavras para você sejam que você deve focar em resolver esse problema. Lawrence Ackman faleceu em 31 de maio de 2022. Apesar da morte dele, Bill ainda prioriza enriquecer ao invés do desejo do pai. O sonho dele de ser o próximo Warren Buffett é ainda mais forte. Ele diz para si mesmo que o antissemitismo não é um problema tão grande assim. Ele não vê isso no seu dia a dia, então acredita que não é um problema que valha o seu tempo. Meu pai dizia: Bill, você não faz o suficiente contra o antissemitismo. Acho que é um problema importante, foque nisso. Eu era indiferente com ele. Meu pai faria uma cirurgia no coração e estava muito preocupado, pois era algo de vida ou morte. E ele me escreveu 3 cartas. Uma delas era: aqui estão minhas instruções. Se eu morrer, você sabe, serviço memorial, etc. Quero que faça isso com sua mãe. Situação financeira, dinheiro. A terceira era uma longa carta sobre antissemitismo. Ele disse: Bill, quero que minhas últimas palavras sejam algo para você focar. Eu não fiz nada, para ser honesto. Então o dia 7 de outubro aconteceu. Mas apenas 18 meses após a morte de Lourenço, um incidente imprevisível muda tudo. Mais de 700 israelenses agora estão temidos mortos após ataques sem precedentes de militantes do Hamas. Pela primeira vez, a carta de Lourenço faz sentido para Bill e tem grande significado para ele. Ele finalmente entende a preocupação do pai. Como resultado, a guerra com Harvard está prestes a começar. Não acredito que digo isso, nem que o país precise passar por isso. Ver algo semelhante à negação do Holocausto surgindo ao vivo? Apenas um dia depois que o Hamas invade Israel, 34 associações estudantis de Harvard emitem uma declaração conjunta condenando o país judeu e proclamando seu apoio à Palestina. Bill considera essas afirmações totalmente inaceitáveis. Ele não consegue compreender o que está lendo. Um fogo se acende dentro do seu coração e ele tem uma forte intuição de que algo não está certo. Ele não está errado. Um dia depois, uma entidade de liderança em Harvard, composta pela presidente Claudine Gay e pelo Conselho de Elites, emite sua primeira carta assinada sobre o conflito. A comunidade do campus está muito dividida. Ambos os lados acham que Claudine Gay apoia o inimigo. Para Bill e a comunidade judaica, a declaração falhou em condenar o Hamas por suas ações. Já os apoiadores da Palestina têm outra opinião. Eles acham que Harvard apoia Israel por destacar mortes israelenses. Em meio à controvérsia, a presidente de Harvard, Claudine Gay, envia nova carta para esclarecer a situação em 10 de outubro. Ela declara o seguinte:
À medida que os acontecimentos dos últimos dias continuam a repercutir, não resta dúvida de que condeno as atrocidades terroristas do Hamas. Permitam-me também afirmar que, embora nossos estudantes tenham o direito de se expressar, nenhum grupo estudantil fala em nome da Universidade de Harvard ou de sua liderança. Seremos melhor atendidos, especialmente em tempos difíceis, por uma retórica que esclarece, não inflama. O campus de Harvard continua confuso. A carta ainda é muito ambígua e não há informações de valor. Bill acha que Harvard deveria ser mais claro e agir mais pela comunidade judaica, pois palavras não bastam. Como resultado disso, a presidente Gay recebe muitas críticas e agora está sendo pressionada pelo conselho a divulgar uma declaração mais clara sobre a situação. Com o passar dos dias e a escalada da guerra entre o Hamas e Israel, o problema em Harvard chega a um novo estágio. Há uma onda de muitos protestos pró-Palestina no campus. Esses protestos evoluíram de razoavelmente benignos para atividades antissemitas no campus. Estudantes judeus estavam sendo atacados e a universidade não fez nada. Não houve punição adequada por atitudes violentas, como estudantes pedindo genocídio de judeus e praticando bullying. Segundo Bill, essas ações violaram o Código de Conduta de Harvard e deviam ser punidas conforme a política da universidade. Bill tem um argumento sólido. Ele comparou a reação de Harvard a este incidente com a de quando George Floyd foi morto. E o movimento Black Lives Matter estava no seu auge. Naquela época, qualquer atitude que sugerisse um viés contra o movimento Black Lives Matter em Harvard era rigorosamente condenada pela universidade, com punição ou suspensão. Como resultado, há mais divisão. Alguns apoiam Harvard, mas muitos discordam. Magnatas das finanças agem. O bilionário dos fundos de hedge e ex-aluno de Harvard, Ken Griffin, gerou polêmica ao afirmar que não contrataria estudantes que assinaram aquela declaração. Mas se você assinar essa carta, não, eu não vou te contratar. Eu não sou obrigado. Bill está muito irritado e não acredita como Harvard está lidando tão mal com a situação. Ele está ocupado, tem tarefas e precisa ganhar dinheiro, mas seu coração insiste que use seu poder para revidar. Bill decide ir pessoalmente ao campus de Harvard e falar com os estudantes judeus sobre o assunto. Todos dizem a mesma coisa. A instituição não está punindo nenhum tipo de atividade antissemita. A cada dia piora mais. Para Bill, é como se Harvard tivesse se tornado uma sombra do que era quando ele era estudante. Como resultado da falta de liderança e governança em Harvard, Bill envia uma carta pessoal ao presidente e ao conselho da universidade. Ele explica que as coisas estão indo na direção errada e que tem algumas ideias sobre como resolver os problemas em andamento. É dia 4 de novembro e Bill não conseguiu realizar nada. Ele está cansado de esperar e, sendo teimoso como é, ele recorre a levar tudo isso ao conhecimento do público. Bill escreve mais uma carta, mas desta vez ele também vai publicá-la no X para que o mundo veja. Ele faz parte da nova onda de bilionários que assumem diretamente o controle da narrativa da mídia ao construir sua própria distribuição, como os caras do Olimpot ou Elon Musk, é claro. A carta critica Harvard pela falta de punição contra ações antissemitas motivadas por ódio. Ele também culpa Harvard pela falta de liderança e responsabilidade. Ao longo da longa carta, Bill enfatiza que Harvard precisa promover um ambiente de debate aberto e diferentes perspectivas, em vez de silenciar opiniões que vão contra o que é popular. Harvard permanece em silêncio, mas o mundo finalmente ouviu a voz de Bill Ackman. A indignação nas redes sociais destaca a história de Bill. Por suas ações, os presidentes de Harvard, Massachusetts Institute of Technology e Universidade da Pensilvânia são chamados ao Congresso pela deputada Elise Stefanik. Elizabeth Magel, Sally Kornblatt e Claudine Gay estão todas sendo investigadas por discriminação antissemita em seus respectivos campi. Elas estão todas em grande apuros. Durante o dia da audiência no Congresso, os presidentes de algumas das instituições educacionais mais renomadas e poderosas do mundo demonstraram uma atitude condescendente em relação ao congressista, sorrindo com desdém, respondendo com preguiça e exibindo postura arrogante. Em resumo, todos eles estão sendo extremamente desrespeitosos. Mas há um momento na audiência que revelou a agenda oculta que todas essas instituições educacionais têm.
E doutora Gay, em Harvard, pedir o genocídio dos judeus viola as regras de bullying e assédio de Harvard? Sim ou não? Pode ser, dependendo do contexto. Pode ser antissemita, dependendo do contexto. Se o discurso se transformar em conduta, pode ser assédio. Bill Ackman fica furioso com essa resposta e imediatamente compartilha com seus milhões de seguidores no X. Ele não consegue acreditar no que acabou de ouvir. O tweet viraliza, vira manchete e atinge 100 milhões de visualizações em 24 horas. Finalmente, o mundo está acordando para as falhas e comportamentos inaceitáveis que esses líderes têm. Se você pensar bem, essas 3 mulheres de instituições educacionais diferentes mostram as mesmas respostas e atitudes sobre o antissemitismo. Talvez você se pergunte o motivo disso. A verdade é que a estrutura de todas essas universidades está enraizada na mesma ideologia de esquerda: diversidade, equidade e inclusão. Diversidade, equidade e inclusão. Vamos ser honestos, a educação universitária não é mais como antigamente. Uau, a edição e a narrativa deste vídeo estão impecáveis. Valeu, cara. Obrigado. Quando Bill falou com aliados e estudantes judeus em Harvard, todos disseram o mesmo. O motivo pelo qual Harvard não está punindo o antissemitismo no campus é porque a instituição usa a ideologia diversidade, equidade e inclusão como base para sua educação. Fui ao campus, conversei com os professores e ouvi. Na verdade, Bill, essa ideologia, diversidade, equidade e inclusão. Agora, este canal geralmente tenta se manter longe da política, certo? Antes de tudo, somos capitalistas. Mas eu acho que o que vamos falar no próximo segmento vai impactar sua vida se você tentar construir uma carreira ambiciosa. A sociedade parece estar mais dividida do que nunca. Acho importante que você conheça a história por trás da ideologia diversidade, equidade e inclusão para que forme sua própria opinião antes de mergulharmos nas implicações do diversidade, equidade e inclusão. Precisamos entender que o mundo sempre foi dividido por ideologias de direita e de esquerda. Ambos os grupos acreditam que o mundo seria melhor se a sociedade adotasse seu modo de pensar. Os intelectuais de direita acreditam na liberdade individual, na preservação dos valores tradicionais e em um papel limitado do governo na estrutura de gestão de um país. Por outro lado, os intelectuais de esquerda supostamente buscam a intervenção do governo e um mundo sem desigualdade. Dito isso, é aqui que o político conservador Christopher Ruffle entra na história. Ele dedicou sua vida a descobrir a verdade sobre a agenda de esquerda e seus objetivos. Ruffle acha que a esquerda não representa mais o que representava antes. Ele busca transformar a sociedade para sempre. E foi assim que se deu a minha formação política. Fui fazer minha graduação em Georgetown com a intenção de me envolver com a política de esquerda. Descobri primeiro que a política de esquerda nos Estados Unidos não é feita para o homem comum. Não é para elevar os oprimidos, é sobre manter seu próprio status e prestígio junto às instituições. Parece a visão de mundo de um consultor da McKinsey com toques da esquerda. É o estudante de Harvard que usa a kéfia palestina e depois, você sabe, vira banqueiro de investimentos. E para mim isso era tão falso. Era um movimento político profundamente falso e vazio, comandado pelos filhos e filhas da elite americana para benefício próprio. Tudo começa em 1968, quando intelectuais marxistas de extrema esquerda enfrentam um dilema. O objetivo deles é abolir as distinções de classe por meio de um proletariado de classe média que derrube o sistema capitalista. Eles defendem que tudo seja de propriedade comum sob controle do governo. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, há um consenso comum de que essa ideia fracassou tanto no Oriente quanto no Ocidente. Na União Soviética, a ideologia marxista se transformou em tirania burocrática, gulags e métodos extremos de repressão. Na América e na Europa, a classe trabalhadora não deseja revolução. Eles estão satisfeitos e felizes com seu padrão de vida, e não estão buscando derrubar o capitalismo como a esquerda havia planejado. Classe trabalhadora em quem Karl Marx depositou todas as esperanças. Como o proletariado revolucionário, na verdade, havia se transformado culturalmente e se tornado não apenas não revolucionário, mas, de fato, antirrevolucionário. Nos Estados Unidos, as classes média e trabalhadora estavam, em geral, satisfeitas com um padrão de vida em rápida ascensão.
com um conforto material jamais visto pelo cidadão comum na história da humanidade. Ao invés de abandonar o marxismo, intelectuais de esquerda criaram uma alternativa para aplicar sua ideologia revolucionária. Enquanto Hitler assume o controle da Europa, um filósofo alemão chamado Herbert Marcuse imigra para os Estados Unidos para manifestar sua recém-desenhada teoria crítica. A teoria crítica, por outro lado, era uma teoria que buscava expor, minar e desmitologizar as instituições sociais existentes, para convertê-las ou transformá-las rumo à libertação total da sociedade. Essas teorias críticas, especialmente de Herbert Marcuse, se tornaram a principal filosofia da ideologia e política de esquerda da época. Marcuse quer infiltrar escolas, universidades, empresas e governo para difundir sua ideologia de esquerda. Ele acredita que, ao fazer isso, mudará a visão de mundo da sociedade para uma que favoreça a justiça social e a igualdade. Mesmo que demore décadas, ele acredita ser a melhor forma de salvar o mundo do capitalismo. Com o passar dos anos, a teoria crítica de Marcuse evolui e se torna uma das estruturas sociais mais populares dos tempos modernos. A teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça afirma que os Estados Unidos da América são essencialmente racistas e que todas as suas instituições, desde a Constituição até a lei, passando pela família nuclear, pelas instituições sociais, costumes e valores, pregam os valores de liberdade e igualdade. Mas tudo isso é só fachada para uma dominação racial evidente. O mais surpreendente é que essa ideologia foi liderada por um professor de direito negro de Harvard chamado Derek Bell. Derek Bell, primeiro professor de direito negro em tempo integral em Harvard, no fim dos anos 1960, foi o padrinho da teoria crítica da raça. Derek Bell é realmente fascinante e definiu o tom da teoria crítica da raça. É uma ideologia de extremo cinismo, uma filosofia negativa, um tipo de filosofia baseada na negação, e ele cultivou uma rede de jovens estudantes. Ele era carismático e escreveu vários livros alegóricos, comentando que o racismo era uma característica permanente e avassaladora nos Estados Unidos. Ao conquistar muito apoio de grupos marginalizados nos Estados Unidos, a teoria crítica da raça rapidamente se espalhou pela academia, ensino básico, governo federal e empresas da Fortune 500. No último ano e meio, relatei sobre a teoria crítica da raça no governo federal, em mais de 1/3 das 100 maiores empresas da Fortune e em sistemas escolares que educam milhões de crianças americanas. E parece que essa marcha pelas instituições, que foi proposta pela primeira vez em 1968, alcançou uma posição de domínio que eles descreveram em suas esperanças e ambições. Começando em 68, continuando até 1987 e agora alcançando algo muito próximo da hegemonia ou domínio intelectual dentro das instituições atualmente. Apesar de parecer ruim, isso foi só o começo. Segundo Ruffle, hoje enfrentamos um problema ainda maior. Agora temos um novo problema. As burocracias da vida americana foram ideologizadas. Elas foram capturadas e doutrinadas com a teoria crítica da raça, disfarçada de diversidade, equidade e inclusão. Vemos isso em todos os lugares, no governo, universidades e escolas de ensino fundamental e médio. Isso ocorre até em empresas privadas. Todas as 100 maiores empresas dos Estados Unidos da América já adotaram a ideologia de diversidade, equidade e inclusão. E fica ainda pior. Para Bill Ackman, o que mais o preocupa é que a ideologia diversidade, equidade e inclusão promove a estrutura de opressor versus oprimido. Essa é uma estrutura que atualmente está sendo ensinada como a espinha dorsal da educação em Harvard, e foi originalmente criada por Karl Marx como uma crítica ao capitalismo e à luta da classe média. Começaram a falar comigo sobre opressor e oprimido. É ensinada no campus e serve de base para diversos cursos, estudos e outras opções de graduação. Nunca tinha ouvido falar disso e, apesar de ser bem informado, estava completamente alheio. E basicamente eles dizem, olha, Israel é considerado o opressor e os palestinos são considerados os oprimidos. E você toma o lado dos oprimidos e de qualquer ato dos oprimidos para expulsar o opressor, não importa o quão vil ou bárbaro seja. Acho que essa ideologia é muito perigosa. Após a audiência controversa, o mundo finalmente foi testemunha da verdadeira identidade de Harvard.
Ao admitir abertamente que pedir o genocídio dos judeus não viola estritamente o código de conduta de Harvard, fica evidente que Harvard, Massachusetts Institute of Technology e UPenn consideram Israel como o opressor e a Palestina como oprimida. Mas, mais do que isso é uma prova de que a teoria crítica inicial, agora disfarçada como diversidade, equidade e inclusão, finalmente tomou conta das universidades. Em outras palavras, é exatamente o que Herbert Marcuse e Derek Bell haviam imaginado muitos anos atrás. Enquanto um escândalo midiático se desenrola, o mundo espera que Claudine Gay renuncie ao seu cargo como presidente de Harvard. Agora está evidente que ela cometeu um erro imperdoável e merece ser punida. Os dias passam e Harvard segue em silêncio. No dia 10 de dezembro, Bill envia outra carta à sua antiga universidade. Após seu sucesso, ele compartilha novamente no X. Prezados membros dos conselhos administrativos de Harvard, em seu breve mandato, Claudine Gay prejudicou mais a reputação da Universidade de Harvard do que qualquer pessoa em quase 500 anos de história. O tweet viraliza novamente, e a pressão volta para o lado de Harvard. Harvard não tem outra opção a não ser responder. A direita domina, eles não vão se esconder por muito tempo. 2 dias após a carta de Bill, o Conselho de Harvard divulgou um comunicado sobre os acontecimentos atuais. Obviamente, todos estão esperando que essa carta seja sobre a renúncia de Claudine Gay. No entanto, a realidade é completamente oposta. O Conselho declara que apoia totalmente Claudine Gay. Todos os 33 membros apoiam a ideia de que ela deve permanecer. Não só isso, eles condenam explicitamente todos os ataques que ela recebeu. Neste momento difícil, apoiamos unanimemente a presidente Gay. Em Harvard, valorizamos o discurso aberto e a liberdade acadêmica e estamos unidas nessa convicção. Incitações à violência contra alunas e interrupções em aula não serão toleradas. A missão de Harvard é promover conhecimento e pesquisa para enfrentar questões sociais e fomentar o diálogo construtivo. Confiamos que a presidenta Gay conduzirá Harvard nesse trabalho vital. O mundo está em choque e, à medida que a polêmica continua crescendo, Bill quer chegar à raiz do problema. Ele se pergunta por que todo o conselho apoia a presidenta Gay. Quero dizer, o conselho não deveria ser composto por pontos de vista tanto liberais quanto conservadores? Depois de fazer muita pesquisa, Bill descobre que há uma grande falha sistêmica na forma como o conselho de Harvard é estruturado. A estrutura de governança é um desastre. Então, a forma como funciona hoje é... Harvard tem 2 conselhos principais. Existe o conselho da corporação, os chamados membros de Harvard. É um conselho com 12 diretores independentes e o presidente. Não há votação de acionistas nem sistema de procuração. O conselho é auto-perpetuante e escolhe seus próprios membros. Uma vez que isso acontece, uma vez que o equilíbrio político pende para um lado ou para o outro, pode ser mantido assim para sempre. Não existe nenhum tipo de sistema de reequilíbrio, sabe? Nos Estados Unidos da América, acionistas podem destituir diretores por votação se a empresa sair dos trilhos. Aqui, isso não é possível. Depois tem o conselho de supervisores, com cerca de 32 diretores. E alguns anos atrás, se você conseguisse reunir 600 assinaturas, poderia concorrer a esse conselho e indicar vários candidatos. E cerca de 5 ou 6 são eleitos a cada ano. Um grupo fez exatamente isso. Era de desinvestimento em petróleo e gás. Eles conseguiram as assinaturas, alguns deles foram eleitos, e então Harvard mudou as regras. Disseram que agora seriam necessárias 3.200 assinaturas. Além disso, uma pesquisa recente de Harvard revela algo ainda mais perturbador. Sabe, foi feita uma pesquisa há cerca de 1 ano. Apenas 2% dos professores de Harvard admitiram ter visão de mundo conservadora, mesmo em pesquisa anônima. Temos um campus que é 98% liberal progressista e não conservador, que adotou a estrutura de diversidade, equidade e inclusão. E então, eu soube por um membro do comitê de busca, pelo presidente de Harvard, que eles estavam restritos na análise dos candidatos. Apenas aqueles que atendiam aos critérios do escritório de diversidade, equidade e inclusão. E eu compartilhei isso em uma das minhas postagens e fui acusado de ser racista. Após a divulgação dessas informações, muitos ativistas de direita iniciaram uma investigação coletiva sobre o presidente. Em dezembro de 2023, Christopher Ruffle recebe uma mensagem de um colega. Um tesoureiro aparece do nada. Há provas de que Claudine Gay plagiou trechos de sua tese universitária. Com isso, Ruffle tem o poder em suas mãos para finalmente fazer justiça. Mesmo que não seja o motivo que todos queriam para a renúncia de Gay, isso ainda enviará uma mensagem forte ao mundo: a resistência contra a esquerda que não recuará. O Little Birdie enviou a mim e a outro repórter um documento mostrando que Claudine Gay, renomada estudiosa de Harvard, plagiou dezenas de trechos em sua tese de doutorado.
Nesse contexto de grande luta, receber um documento assim revela o cerne do conflito. Como resultado dessas descobertas, ex-alunos de Harvard, doadores e até membros do corpo docente finalmente viraram as costas para a presidente Gay. Ela está acabada. Só para colocar isso em perspectiva, para todos os capitalistas que não ligam muito para a academia e estão assistindo a este canal. Plágio na academia é como o uso de informação privilegiada nos negócios, não é um erro pequeno. Como resultado dessa nova polêmica, no dia 2 de janeiro, Harvard emite mais uma carta, desta vez escrita e assinada pessoalmente por Claudine Gay. A carta aberta diz o seguinte: Queridos membros da comunidade de Harvard, escrevemos com tristeza após a mensagem da presidente Claudine Gay, anunciando que deixará a presidência e voltará ao cargo de professora. Finalmente, Claudine Gay renuncia ao cargo de presidente de Harvard. Bill Ackman abre um whisky e comemora em seu apartamento multimilionário em Nova York. Parece que a justiça finalmente foi feita. Isso é uma vitória para a democracia. A verdadeira agenda de Harvard finalmente foi exposta para o mundo ver. No entanto, a triste realidade é que o problema está longe de acabar. Essa história mostra que isso é apenas a ponta do iceberg. A renúncia de Claudine Gay revela ao mundo a verdadeira natureza da ideologia diversidade, equidade e inclusão e sua capacidade de exercer poder na sociedade. Eles já dominam as instituições sociais mais prestigiadas dos Estados Unidos da América e impõem sua ideologia às novas gerações sem permitir questionamentos. Nossas liberdades estão sob ameaça e precisamos vigiar para distinguir a verdade das mentiras. WPZ confirmou que Claudine Gay está renunciando ao cargo de presidente da Universidade de Harvard. A WPZ obteve... Sua esposa, Neri Oxman, está sendo alvo da esquerda. No e-mail, Gay diz que consultou outras pessoas do corpo diretivo de Harvard e decidiu que era o melhor.